Oi, como vão? Hoje a gente vai falar um pouco de um formato muito abrangente sobre o processo do sono. Por que abrangente? Porque a gente entende, dentro da psicologia, que quando a gente fala de sono, existem muitas camadas para a gente conseguir ali auxiliar a nossa criança para conseguir ter um sono de qualidade, né? Pensando aí no desenvolvimento infantil, em como a gente pode ali ajudar os nossos filhos a conseguir ter um sono, uma noite de qualidade, que de fato ele consiga dormir, descansar, enfim. Que no outro dia, né, ele consiga, inclusive, entrar em alguns processos para ele conseguir nutrir cada vez mais em nível de aprendizagem, de habilidade, o que ele vai vivenciar durante o dia, né? Então acaba se tornando um contexto muito importante para nós, pais, conseguirmos nos atentar em como está sendo esse sono do nosso filho, tá? Então eu sou a Janaína Cunha, psicóloga, especialista em transtorno do espectro autista, em análise do comportamento aplicada, e neurociências, educação e desenvolvimento infantil, e hoje eu vou compartilhar com vocês aí alguns contextos pensando no sono, por que às vezes as crianças não conseguem ter sonos efetivos, aqueles sonos mais restauradores, sabe? Num formato que vai de fato ajudar a sua criança a conseguir dormir, a descansar, tá? Então eu vou te trazer alguns pontos aqui nesse vídeo. O primeiro deles, indo já direto ao ponto, que acaba influenciando muito para a criança não conseguir ter um sono efetivo, é a rotina do dia. É muito complicado, né? Porque eu sei que quando a gente fala de sono da noite, talvez a gente fique um pouco preso no aspecto de como que eu vou ajustar o sono da noite, só que eu vou olhar para o contexto que está ocorrendo na vida dessa criança durante o dia. É importante que a gente consiga mapear, ou seja, que a gente consiga observar qual está sendo essa rotina que a criança está tendo durante o dia. Gente, eu digo criança, mas é no aspecto muito amplo, tá? É desde bebezinhos mesmo até, sei lá, até pré-adolescência, por exemplo. Que aí para pré-adolescente é um outro contexto quando a gente fala de sono, né? O formato ali, inclusive fisiológico deles, de como vão organizar, vamos dizer assim, o estado fisiológico, é em um formato diferenciado. Mas pensa aí, bebezinhos, recém-nascidos, até eles, tá? Quando a gente pensa em como que eu vou ajustar o sono desse bebê, acabou de chegar da maternidade, como que eu vou fazer isso? Cara, a primeira coisa, você precisa começar a organizar durante o dia. Então, durante o dia, é importante que o bebê, a criança, eles tenham essa rotina. O que é a rotina? A rotina é uma constância de hábitos e horários em que naturalmente o nosso corpo, o nosso organismo, o nosso cérebro, enfim, vai se ajustando e seguindo aquele similar àquele horário, aquele passo a passo que foi instaurado. Exemplos. Você vem lá na maternidade, enfim, tem um bebezinho ou uma criança, já entra ali 1, 2, 3 anos, enfim. Aí você quer ajudar o seu filho a conseguir com que ele tenha uma rotina mais eficiente durante o dia. Ó, vamos lá. Você vai começar organizando durante esse período do dia dele. Então você precisa entender o quê? Vamos pensar se é uma criança que já está na escola ou se é um bebê que vai para creche também. Você precisa entender com as tias, né, que tá ali naquele ambiente, como que de fato está sendo o passo a passo dessa rotina dessa criança. Você como pai, como mãe, como responsável ali da criança, né? Você vai precisar ter esse entendimento primeiro muito palpável. Aí você vai ter ali mais ou menos, sei lá, pensar que a criança entrou na creche, na escola, enfim, 7 horas. Vou dar esse exemplo. Entrou 7 horas. Tá, 7 horas. O que ele faz assim que ele entra? Ele entra, vai pra salinha, enfim, fica um pouquinho com os amiguinhos, depois tem um lanche. Tá vendo essa sequência? E se você for pensar, a criança, o bebê, ele vai ficar nesse ambiente de segunda a sexta, geralmente, né? Então imagina, isso é muito uma rotina pré-instalada para esse bebê e essa criança. Então eles vão se adaptando a isso. Aí pensa no final de semana. Pensa no final de semana. Segunda a sexta tem lá a criança, ela já seguiu aquela rotininha que é da escola, depois o pai busca, a mãe busca, também entra como uma rotina. Aí chega o final de semana. Final de semana, bem provável que em ambiente familiar, domiciliar, não vai ser a mesma rotina da creche, óbvio, né?
Então, entende que a criança, o bebê, ele vai em quesito, o cérebro vai organizando mesmo essas informações, de que, ele não associa assim, né, mas é similar de, final de semana, tipo, não vou ter a mesma rotina que eu tive durante a semana, mas ele vai entrando nesse fluxo. Em ambiente clínico, eu ouço, às vezes, de algumas famílias, relatos de: nossa, Jana, consigo identificar que o meu filho, durante segunda a sexta, o sono dele parece que fica mais efetivo, né? E aí, quando eu vou fazer uma construção ali em conjunto com a família, eu consigo entender que é porque é o lugar, é o período, é o tempo onde essa criança consegue ter mais rotina pré-determinada, que é de segunda a sexta. Porque bem ou mal, na escolinha, na creche, às vezes até em casa, se tiver uma babá, enfim, tem aquela rotininha, né? Tem aquela questão da periodicidade, ou seja, os horários regulamentadinhos ali. A criança, o bebê vai ter horário para mamar, dependendo até em quesito de troca da fralda, enfim. Então a criança, o organismo dela vai se adaptando para isso. E geralmente, de segunda a sexta, quando ela tem essa rotina mais estruturada, chega no final de semana, que ela fica mais tempo com o pai, com a mãe, com os responsáveis, família, enfim, essa criança, ela vai subentender por contextos do ambiente que ela está inserida, de que ela não tem essa rotina, né? Por exemplo, aí vai chegar, sei lá, sábado, domingo. Talvez a família, por trabalhar bastante durante a semana, prefira acordar um pouco mais tarde no final de semana. Ou seja, se a criança está adaptada de segunda a sexta, ela acordar cedo, se você já faz, a gente até considera como uma quebra de rotina, né? Porque é um entendimento que a criança de fato faz, tá? E aí ela faz opa, hoje eu acordei, sei lá, sábado eu acordei 10 horas, um exemplo. Poxa, o cérebro dela não é que desregula, mas ele faz um outro entendimento. O cérebro dela vai ter um estalo mais ou menos assim: ops, eu sempre acordo mais cedo, estou me adaptado em algum formato a acordar mais cedo, a fazer outras coisas, e aí agora eu tô acordando um pouquinho mais tarde. Então, até chegar nesse processo de. Cada criança vai ter um funcionamento, obviamente, né? Não são, ninguém tem o mesmo parâmetro ali e tal. Então, pensa que essa criança, até ela conseguir entrar num fluxo de rotina, segunda a sexta eu faço isso e aquilo, cada horário. Pra chegar no final de semana e ela conseguir ter essa troca, sabe, de uma rotina um pouco diferenciada durante o final de semana, às vezes leva um tempinho, né? Inclusive, quando a gente fala de bebês, acontece muito isso. Por quê? Porque os bebês, quando eles estão num processo ali, eles acabaram de chegar na maternidade. Então, eles estão tentando entender tudo o que está acontecendo à sua volta, porque se torna muitas informações para o bebê conseguir lidar e ajustar e entender, e ele nem vai fazendo esse mecanismo de entendimento assim quando ele nasce, assim nos primeiros meses. Mas o cérebro dele, o organismo, o processo fisiológico, é natural, vai coletando essas informações, sabe, aos poucos. E isso, por que que isso depois acaba impactando no sono da noite dessa criança? Porque essa rotina do dia, se ela não está bem estruturada, quando chega no período noturno, essa criança, ela não vai conseguir descansar, ela não vai conseguir deitar. Por exemplo, se você tem ali toda essa rotininha e durante essa rotina você tem um filho, sei lá, com um comportamento um pouquinho mais agitado no sentido de ele precisa ter gasto de energia. Naturalmente, boa parte das crianças precisa desses movimentos durante o dia, ou seja, às vezes correr, é por isso que tem esses contextos na escola, tá? Desse tempo aí de intervalo para a criança correr, enfim, andar, conversar com outras pessoas ali, né? Socializar. Entra muito o contexto da socialização, que para a criança que está aprendendo a lidar com várias coisas ali no parâmetro da vida, de autoconhecimento, se conhecendo, entendendo o meio que está sendo inserido, isso já entra como um gasto até de energia para essa criança, em quesito do cérebro. O cérebro dela tá gastando energia, por exemplo, quando ela tá brincando com um amiguinho, sabe? Um outro exemplo muito, muito pontual se você fizer um teste, leva sua criança no parquinho,
no sábado, um exemplo, leva sua criança no parquinho, tá? Aí você vai ficar com aquela criança, você vai, sei lá, coloca um exemplo, 30 minutos, 40 minutos, para você ficar ali no parquinho e deixar a criança ali brincar, usufruir, enfim, gastar essa energia. E aí, no outro dia já, aí você observa como que vai ser a noite de sono dela, provavelmente ela vai chegar mais cansada, ela vai até dormir mais rápido, né? Faz esse mesmo contexto no dia seguinte, coloca essa criança em exposição, sem ser em parquinho, em lugares que ela vai gastar energeticamente, ou seja, que ela vai ter a possibilidade de correr, de subir e descer, porque isso vai entrar muito gasto energético. Simplesmente observa a sua criança em um ambiente um pouquinho mais fechado e restrito, e depois você mapeia como que vai ser o sono dela. É bem provável que o sono dessa criança, do dia que ela se expôs à luz do sol, que ela interagiu, quesito socialização, que ela correu um pouquinho no parquinho, brincou, enfim, teve esse gasto mais energético, físico, é bem provável que nesse dia o sono dela seja um pouquinho de maior qualidade. Isso porque ela gastou. E aí, quando o nosso corpo se movimenta, entre esse gasto energético, que quando chega no período da noite, o nosso cérebro já vai, quer dizer, não precisa nem chegar totalmente no final da noite, sabe? Começa ali 6, 7 horas, o nosso cérebro já vai jogando um entendimento para nós, tipo, poxa, eu tô cansado, preciso descansar. Ele vai jogando essa informação. Então é quando a gente começa um período de bocejos. Nós, adultos, e as crianças entram um pouco nesse fluxo, assim. Aí começa a bocejar, começa a ficar um pouquinho mais lento, às vezes o formato de falar, de conversar, enfim. Vai dando aquela caída no comportamento, porque entra essa questão de gastou, sabe? Teve esse gasto energético mesmo ali. Aí pensa, essa rotina tá bem estruturada para essa criança, ela tem algumas coisas que foram legais inseridas ali. Então a primeira coisa que você precisa mapear é essa rotina. Como que tá a rotina do dia? A rotina do dia tá ok? Entre aspas, você conseguiu mapear isso? Tranquilo? Aí depois você precisa começar a olhar a alimentação dessa criança, o que que ele tem ingerido, o que que ele tem consumido, tá tomando bastante água? Porque o nosso corpo precisa de bastante água, principalmente criança entrando nesse fluxo de gasto de energia ali, de se expor, de brincar, enfim. Então precisa. São coisas que a gente olha e fala, ai, não tem importância pensando em quesito do desenvolvimento infantil e do sono da criança, mas tem, se torna um influente, porque pensa assim, ó, se essa criança não tomou água, vamos supor, suficiente durante o dia, pode ser que durante a noite o sistema fisiológico dela jogue impulsos de, cara, tá faltando água aqui. Aí pode ser que algumas crianças, aquele contexto de algumas crianças que acordam durante a noite, inclusive para tomar água, ou se a criança também toma muita água próximo do horário de dormir, são aquelas crianças que acordam para irem ao banheiro, né? Então, são essas questões que acabam sendo interferentes. Então, tem esses pontos: rotina, alimentação, a rotina do dia, alimentação. A gente precisa olhar também como que está sendo esse ambiente pré-sono, tá? Esse ambiente pré-sono é importante da gente olhar. Então, o que que é isso? Você precisa entender ali no ambiente onde a criança vai dormir, é um ambiente silencioso, tranquilo? Ajuda muito mais para que a criança consiga pegar no sono, inclusive mais rápido, se for um ambiente mais silencioso. É um ambiente silencioso? É um ambiente onde as luzes ao redor estarão apagadas? Que isso é muito importante também para a criança conseguir pegar no sono mais rápido. É um lugar onde essa criança ela tá se sentindo segura? Por quê? Porque às vezes algumas crianças acordam muito durante a noite e às vezes é por uma sensação de segurança, de como ela se sente afetivamente, inclusive naquele ambiente que ela está dormindo. Isso entra também como um ponto ali, da criança sentir esse lado de segurança com o ambiente onde ela vai passar a noite. Claro que para ela se torna um processo total inconsciente, ela não traz isso para uma elaboração. Mas sabe aquelas crianças que acordam à noite e vai para a cama dos pais e na cama dos pais consegue retomar o sono?
É basicamente isso, essa criança está te solicitando em algum aspecto esse nível de segurança, esse nível de presença. E dependendo do contexto, se for caso de criança você conseguiu minimamente mapear e identificar que é porque ela sente falta de dormir ali próximo a alguém, a gente pode fazer essa troca, né, entre aspas, ela dormindo com algum ursinho, com algum objeto ali de emocionalmente importante para ela, a gente consegue fazer essa troca. Então, são coisas que são muito importantes da gente observar durante essa rotina da criança. Isso vai ajudar com que a criança tenha mais energia direcionada e gasta no dia, para que quando chegue à noite ela consiga ter minimamente esse sono um pouquinho mais de qualidade, tranquilo, tá? Outra coisa que é importante a gente observar é a quantidade que essa criança está dormindo, a gente mapear isso. Por exemplo, você pode olhar o horário que a sua criança foi dormir à noite e o horário que ela está acordando durante a manhã. Você pode fazer alguns testes de, por exemplo, no final de semana, para ver a quantidade de tempo que essa criança acorda sozinha. Isso também é muito importante. Por quê? Para você conseguir de fato mapear esse período, esse ciclo que ela está fazendo. Porque tem crianças que precisam dormir muito mais do que do horário de rotina que é instalado durante a semana. Por exemplo, se a sua criança tem o hábito de dormir 9 horas da noite, mas aí de segunda a sexta ela precisa ir para a escola, enfim, então ela entra às 7, um exemplo, ela precisa acordar bem antes. Talvez ela indo dormir às 9, ela não concluiu o sono. Isso faz com que a criança acorde muito irritada, né? Porque ela não vai querer sair daquele soninho dela. Pode ser que a criança comece a ficar com irritabilidade, muito brava com o ciclo do sono que ela não está conseguindo concluir. Então, isso é uma coisa importante de mapear. Depois eu vou centralizar todos esses aspectos e a gente vai ir tirando, sabe? Contextualizando em cada ponto para ficar muito mais direcionado esse assunto do sono. Hoje eu trouxe um formato muito mais abrangente, mas é só para vocês conseguirem ter esse pensar de olha o tanto de coisa que tem por trás de um sono efetivo para as nossas crianças, tá? Então, vou encerrando por aqui, já ficou muito grande. Até logo. Tchau, tchau.